na atualidade, a demanda ela vem muito alta. Por estar muito alta, doutor, qual que é hoje a importância no tratamento? A importância principal de iniciar um tratamento? A importância de iniciar o tratamento, realmente a necessidade de promover as terapêuticas, né? E eu acredito que algo um pouquinho mais elaborando assim seria a questão principalmente do que a gente fala muito do tratamento precoce, né? Quanto mais cedo a gente começar essa intervenção, essa terapêutica, melhores vão ser os resultados. A gente observa muito na prática do dia a dia que crianças que foram diagnosticadas, por exemplo, 6, 7, 8 anos de idade e começaram seus tratamentos a partir mais ou menos dessa idade, o sucesso que elas vão ter, sucesso clínico, né, que as crianças vão ter e logo as suas famílias também, né, vão ter ali por 10 anos, 15 anos de idade, é um certo sucesso. Vai ajudar? Vai ajudar, com certeza. Tem que estar fazendo um tratamento. Porém, se o diagnóstico vir mais cedo e a terapêutica também, as intervenções com carga horária, intensidade, qualidade apropriada, quanto mais cedo, melhor. Mais tempo de tratamento, de terapêutica, logo o sucesso vai chegar ali na frente também com mais qualidade. Com certeza. Essa questão da intervenção precoce, ela vem vinculada à educação. Muitas das vezes a professora, né, fala, pai, mãe, tem algumas situações aqui que não está se encaixando dentro da idade. Isso. É peculiar que venha da escola essa informação, na maioria das vezes, né? É importantíssimo. Esse alerta. Sim. É importantíssimo que esse alerta ele venha da escola. Os professores, eles acompanham muito a criança. É claro que às vezes os professores comentam muito o que é parte da escola, o que é parte da família, né? Tudo bem que a parte da criação, tudo mais, a educação, as orientações, vem da parte da família, tudo mais. Porém, os pais no dia a dia, às vezes eles não vão conseguir ter uma dinâmica, uma noção tão bacana quanto às vezes o professor. O professor, ele tem a oportunidade de comparar aquela criança daquela idade com outras crianças da mesma idade. O quanto que uma criança tem um desenvolvimento bem bacana e outras têm um pouco mais de dificuldades. O quanto que aquela criança tem um certo comportamento de certa forma e outras crianças outros comportamentos. Então, sim, os professores, os educadores conversarem, né, com os pais. Olha, pai, a gente tem observado aqui alguns comportamentos um pouco diferentes, tudo. O quanto que a maioria das outras crianças não faz isso, ou faz de um jeito, a sua criança faz de uma forma um pouco diferente. O senhor já observou isso em casa, né? Alguém da família comentou alguma coisa? O que o senhor acha, ou a senhora acha de estar procurando alguém, né? Algum profissional para estar observando, avaliando, pedindo opinião, né? Então é muito importante esse papel do professor também. É legal falar um pouquinho sobre isso, né? Esse tratamento multidisciplinar. Às vezes as pessoas, nós que estamos inseridos, né, nesse contexto, nós temos o conhecimento, né, e do significado dessa palavra, porque nós sabemos que é exatamente isso. A criança, ela se comporta de diferentes maneiras, depende do contexto que ela está inserida. Então, doutor, explica um pouquinho aí para que as famílias tenham esse entendimento do que é o tratamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar, oxe! Né? E, assim, quem está envolvido, os profissionais que estão envolvidos nisso, é interessante falar. Até antes de chegar, então, nessa parte da avaliação e da terapêutica multidisciplinar, é a questão que você começou a falar dos ambientes, né? Às vezes os pais, eles têm dificuldade de acreditar em algo que os professores venham a falar, sim, porque no ambiente da escola tá de um jeito e dentro, sim, de casa tá de outro. Sempre falo isso. Isso acontece bastante. O que acontece também da mesma forma no consultório. Chega lá, eu lembro de um amigo meu falando que ele havia levado o filho num outro profissional, numa outra profissional, e ele falou, não, olha, eu falei para a médica, eu falei, meu filho faz isso, é porque aqui ele não quer fazer, mas ele faz tal coisa. É assim mesmo. Né? Vem muito disso. Então, é essa situação. Então, a gente quer que certos comportamentos,
O interessante, o correto para a gente pensar que tal criança, tal pessoa faz tal coisas, tenha tais habilidades, é que tais habilidades aconteçam em múltiplos ambientes. Que é isso mais ou menos que você quer dizer. Por exemplo, com relação à escola, né? A escola é um excelente, entre aspas, um laboratório, um ambiente muito bom, porque está sob a ausência da figura dos pais. Sim. Em casa tem os pais. E qualquer coisa que eu fizer, meu pai vai falar alguma coisa. Eu não vou mexer, eu não vou fazer. Na escola, cadê os pais para, entre aspas, repreender ou opinar ou falar alguma coisa? Sim. Ou a criança se sentir repreendida. Como os pais não estão lá, então eles se sentem mais livres, eles vão expressar mais, conversar mais. Logo, então, no ambiente escolar, a criança se sente mais livre. Então, é uma ótima oportunidade da gente observar, tanto quanto que os profissionais, eles vão até as escolas também para estar observando como que é realmente, né? Porque dentro de casa, não quer comer mais Cheetos, batata frita, etc. Essas coisas porcariadas todas, tá tudo ali. Isso. Né? A alimentação seletiva, até que ponto é a alimentação seletiva? Vamos para a escola. Então, assim, a escola é ótima para a gente observar convívio social, interação com os coleguinhas, a dinâmica, a troca de um com o outro, tudo mais, né? Então, realmente, essa parte, assim, é muito importante. Com relação à avaliação e a condução de uma forma multidisciplinar, é a melhor forma, é a forma correta e não tem o que discutir. Caminho, né? Não tem outro caminho. Você ter vários profissionais, pessoas diferentes, capacitadas, instruídas, profissionalizadas, em áreas diferentes, com visões diferentes, vindo a se somar para ajudar uma criança e também a sua família, é o mais bacana mesmo, não tem como. Então, a conduzir de forma multidisciplinar, sobre várias disciplinas, sobre várias abordagens, sobre vários profissionais, isso é excelente. Porém, desde que esses profissionais dialoguem entre si. Haja um diálogo, que é muito haja uma importante. troca, contato. Alguns profissionais, talvez a maioria, no mínimo pelo WhatsApp, pela conversa, que pela estejam ligação. em concordância também, né? Encontros pelo Google Meet, etc., né, plataformas, que eles estejam em concordância, falem a mesma língua, porque é uma criança só, é uma adolescente só, é a evolução, é o progresso, e como também conseguir obter um bom diálogo com a família para que a família também participe, né, no caminho da terapêutica. Porque a gente sabe, olha, o bacana é alimentar, não dá, por exemplo, criança muito pequena, não dá muita mamadeira para acabar comer um pouco melhor comida de verdade, Sim, né? sim. Aí se os pais for dar só mamadeira, por exemplo, então não adianta os profissionais fazerem tudo bonitinho É um e a objetivo família comum, né? destoar. Tem que ser de uma forma comum. Exato. Então é muito importante mesmo essa forma multidisciplinar mesmo. E até mesmo porque eu falo que os maiores terapeutas de uma criança são os pais. Sim. Porque a TO, a psicólogo, né, a fono, ela fica 30, 40, 50 minutos semanais. O pai e a mãe ficam muito mais tempo com essa criança. E as orientações replicadas, né, dos profissionais para as famílias, se elas forem seguidas, a criança vai ter mais né? oportunidade ainda de desenvolver aquilo que foi trabalhado durante a semana. Sim. E aonde que entra a questão, assim, até, né, da tecnologia, o uso do celular muito precoce hoje. Excessivo, né? Excessivo. A gente também sempre traz nos nossos encontros aqui e relembra que nós vivemos uma pandemia, ainda temos reflexo dessa pandemia e tem crianças ainda que estão apresentando atraso de fala, de comportamento devido a essa questão da pandemia, atraso no desenvolvimento na parte pedagógica. A gente encontra muito nas escolas. E às vezes não é uma questão do neurodesenvolvimento que a gente fala, né? Neurológica, né? Eu não sei, o doutor sabe melhor. É o ambiente, né? Que o estímulo, né? A falta de estímulo. Não necessariamente é um neurodesenvolvimento patológico, mas sim fisiológico. Esse nome patológico ele não é muito bem aceito, né? É chatinho às vezes falar, né? Mas seria mais ou menos Assimilam isso. com O quanto que não vai
haver necessariamente um transtorno no neurodesenvolvimento. O quanto que é necessidade de evoluir de uma forma mais fisiológica, da forma com que deveria, né? Então, reduzir essas telas e tudo mais. O quanto que sim, durante a pandemia, por várias questões de insegurança, ocupação, ambiente fechado, muitos de nós, de todas as idades, a gente usou muita tela, tudo. Porém, agora falando no caso de crianças, sim, tem essa questão. O quanto que talvez também, agora falando de uma forma um pouco mais social, em termos de economia, passou essa pandemia, todo mundo teve que correr atrás dos prejuízos financeiros. Sim. E aí os pais foram muito para os seus trabalhos, tudo, foram dedicar muito para essa intensidade do trabalho e acabaram deixando os filhos, né, muito nas telas para ocupar um pouco, né, o tempo, etc. Então, assim, estamos todos nos reorganizando novamente, mas a gente precisa, assim, de orientar, de nos tentar melhorar essa condução mesmo. Outra questão também que a gente sempre fala em respeito ao tratamento é que, além de estar em tratamento, essa criança, em alguns casos, necessita da medicação. Sim. E a gente vê, doutor, que existe uma resistência em relação à medicação. Sim. O senhor consegue... Na família, né? Eu sou super a favor. Mas existe uma resistência em relação à medicação, existe preconceito, muito novo ainda, né? Em alguns casos há necessidade, enfim, né? A questão da gente, sim. Eu também sou a favor. A questão vem muito, eu acho que vem principalmente lá de trás, que antigamente, é difícil falar isso, mas o quanto antigamente uma boa parte dos profissionais usavam medicações numa quantidade muito grande. Sim. Eu falava a expressão caminhãozinho de remédios. É isso mesmo. É mais ou menos isso. O tempo passou, eu falo muito, por exemplo, na parte de adultos, o quanto que hoje em dia, quanto menos remédio, melhor. Então, a gente tem que ter uma funcionalidade, tem que ter um rendimento. Antigamente eram muitos remédios de uma vez, assim, não é uma regra, mas uma boa parte. Então, a pessoa parava o tempo, tudo. Então, hoje em dia não dá para fazer muito isso em relação aos adultos. Em relação às crianças, tudo, há casos que há necessidade. E esses casos seriam, assim, de uma forma geral, excessos. Excessos que dão prejuízos para a pessoa, para a criança, e o quanto que esses excessos promove uma desorganização importante no dia a dia. De uma forma geral seria isso, excessos. Por exemplo, no caso do autismo, o que seria essa palavra? Uma palavra só para tentar resumir tanta coisa. Excessos, né? O quanto que o controle do humor, a autorregulação, a regulação daquele humor que a criança tenta fazer perante aquilo que sente, aquilo que percebe do ambiente, a percepção, né? O quanto que ela tem dificuldade de se relacionar, das trocas e tudo mais. Aquilo está gerando uma alteração de humor importante, está promovendo uma irritabilidade importante. O quanto que aquele ambiente está dando tanta informação que ela não consegue se sentir bem com tantas percepções de tanta coisa ao seu redor, ao ponto de que aquilo começa a dar tantos prejuízos, ela altera o humor, então o humor dela perante o ambiente ou os ambientes começa a ficar muito intenso, começa a dar prejuízos, logo começa a ser um transtorno para si, para pessoas ao redor. Então, assim, excessos que a gente traduz muito na parte da autoagressão, agredir a si mesmo, a criança se agredir, heteroagressão, agredir a outras pessoas, né? Oportunidades de autolesão, essa questão da autolesão também acontece bastante. Então, e o quanto que às vezes até as estereotipias, que é um mecanismo de se regular, se autorregular, de se reorganizar perante, entre aspas, a bagunça interna com que a criança está, o quanto que às vezes a estereotipia também começa a ficar excessiva e promovendo prejuízos. Isso é toda uma discussão. Você vai fazer remédio para tratar uma estereotipia? Não. Mas o quanto que às vezes aquelas estereotipias pode estar no caminho da autoagressão, da autolesão e tudo mais. Então tem toda essa questão. Então, assim, mas de uma forma, antes falando na verdade,
É um pouco eufemismo essa frase, mas eu acho ela básica do básico, que seria autismo como um conjunto de características relacionadas à parte social e a padrões repetitivos e sensoriais. Ponto. A partir do momento que aquelas características que são ao nível de prejuízo, porque a gente chama de transtorno do espectro autista, transtorno, são prejuízos, mas são prejuízos que a família, junto com os profissionais multidisciplinares, conseguem conduzir, ok, sem medicação. Ponto. A partir do momento que, mesmo com terapias, ainda estão tendo prejuízos importantes para promover, não sendo legal para a criança, são prejuízos, aí sim a gente pode pensar na medicação. Então, assim, é tudo uma construção. Avaliar, ver de uma forma individualizada o quanto vale a pena ou não, e aí sim a gente entrar com a medicação. E aí sim, é medicação? É medicação, beleza. Vamos ter uma segunda parte da conversa. Medicações, qual medicação usar, efeitos, sim, o que vai vir de coisa positiva, o que vai vir de efeito colateral, sim, aí vai a parte dessas orientações com relação às medicações. Eu sempre uso outra frase, né? Medicação de preferência não usar, se for usar uma qualidade só e na menor quantidade possível. E aí a gente vai subindo gradualmente. Então são essas orientações.